Olá, eu sou Juliano Rigatti, sou jornalista, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e hoje vim contribuir um pouco com o Congresso de Dependência Química, trazendo para vocês a palestra 5 lições de vida que aprendi ao conviver com dependentes químicos. Eu participei na minha juventude do CLJ, Curso de Liderança Juvenil, movimento católico, da Igreja Católica, movimento jovem. Escrevi o livro O CLJ Me Enganou, em que eu conto essa minha trajetória, testemunho essa trajetória de busca espiritual. E desde 2010 sou voluntário do Centro de Recuperação Imaculada Conceição, o CRIC, e também da Rádio Aliança, que fica em Porto Alegre, é uma emissora católica, em que eu apresento o programa Escolhe Pois a Vida, um programa sobre amor exigente e sobre dependência química. A minha história com a dependência química, ela começa de um jeito que talvez seja comum a todos aqueles que não são dependentes químicos e que não têm no seu núcleo familiar próximo algum dependente químico. A minha história começa ao ouvir a história de um dependente químico e, ao ouvir essa história, consegui fazer a projeção dela na minha própria vida. Em 2010, eu participava de um retiro chamado Cenáculo de Maria, e junto conosco ali, naquele retiro, estava um dependente químico em recuperação. Ele estava em recuperação, né, sem o uso da droga há mais de 10 anos, certamente, e naquele dia o testemunho dele me fez enxergar o quanto aquele jovem tinha para me ensinar a partir da doença que ele vivia. Eu lembro da expressão que ele usou naquele dia, estavam todos muito curiosos para escutar a sua história, porque, pelo menos para mim, até aquele dia, um dependente químico não era o que é hoje, era apenas um usuário de drogas, e eu não tinha nem consciência de que era uma doença e das condições que podiam levar ele, né, à dependência química. Então eu escutei uma expressão dele dizendo que todos os dias ele precisava matar um leão para manter a sua vida, para manter a sua recuperação. E aquilo mexeu demais assim comigo, por alguma razão, né? Às vezes a gente escuta coisas que, né, são simples, mas que nos sensibilizam, nos tocam. E aquele dia, aquele testemunho mexeu muito comigo, assim, porque eu, como cristão, como alguém que sempre buscou, né, uma vida de espiritualidade, sempre tive muita dificuldade, né, para manter a disciplina da oração, a disciplina da meditação, sempre tive muita dificuldade. E quando aquele dependente químico falou que todos os dias, né, que ele vivia a cada 24 horas e que ele precisava matar um leão por dia, né, eu quase vi aquele leão naquela sala. E a partir daquele dia, né, de uma forma que às vezes a gente não consegue explicar, eu percebi que essa era a causa que eu deveria servir. Era com eles que eu deveria aprender, né, e um público, né, uma doença que precisa de muitos voluntários, precisa de muita ajuda. Então, a partir daquele dia, comecei a ter contato, então, né, com pessoas ligadas a essa área, né, recebi um convite para participar do programa Escolhe Pois a Vida na Rádio Aliança, um programa que existe desde 2007, né, falando dessa doença, fazendo prevenção, então, por uma emissora de rádio. E também, a partir de 2010, daquele retiro que eu participei, também comecei a visitar, então, como voluntário, o Centro de Recuperação Imaculada Conceição, e mensalmente ter contato, né, organizar uma reunião de espiritualidade com os residentes e poder ouvi-los, poder ouvir as suas histórias de vida e a cada história de vida poder aprender. Então é dessa experiência, desde 2010, acumulada, né, de ouvi-los, de procurar entendê-los, de procurar trocar com eles, é que eu posso então hoje reunir, né, e trazer para vocês aqui as principais lições que eu aprendi nessa caminhada. E aí reuni 5 lições de vida que eu aprendi com os dependentes químicos nessa palestra, para que possamos crescer juntos com eles, não só tê-los como alguém que precisa de ajuda, mas principalmente tê-los como alguém que pode nos ensinar a ter uma vida mais feliz. A primeira grande lição de vida que eu aprendi convivendo com dependentes químicos tem a ver com uma expressão muito comum nesse contexto, que é a expressão de fundo de poço. E por que ela, né, tem a ver com essa lição? Porque
em geral, o dependente químico, todo aquele que busca o tratamento, ele passa por uma experiência de fundo de poço. Que experiência é essa? É uma experiência de perda de valores, né? Perda de algo bastante importante para este dependente químico. E este fundo de poço, ele pode variar muito, dependendo da história de vida, dependendo dos valores desse dependente químico. Então, a gente costuma exemplificar, assim, o fundo de poço, ele pode ser desde uma mãe ou um pai que literalmente fecha a porta para ele numa volta de madrugada em que ele está sob uso de drogas ou está alcoolizado, impedi-lo de entrar, né, na sua própria casa. O fundo de poço pode ser uma atitude dessa mesma família capacitada por um grupo de apoio, por exemplo, como Amor Exigente, uma família que diz para ele que o ama, mas que não aceitará mais desta forma, não aceitará mais com essas atitudes. Então, essa rejeição, entre aspas, da família pode gerar essa crise de fundo de poço por dependente químico. Existem outros fundos de poço que, em testemunho, já escutei também, que é falar que perdeu tudo o que tinha, perdeu o emprego, né, perdeu a família, ou acabou vendendo as coisas dentro de casa, ou vendendo muitas vezes histórias que a gente escuta de ter vendido carros, né, uma quantidade grande de carros de uma revenda, por exemplo, que tinha própria para vender e consumir droga. Então, o fundo de poço ele pode ser muito variado, mas o que ele tem em comum sempre é a perda de coisas que para esta pessoa, esse indivíduo, são muito importantes, são muito caras, né? E quando ele passa por esse processo, o que se diz é que no fundo do poço há uma mola propulsora, que aí sim o faz despertar para esse desejo de buscar um tratamento ou de buscar uma nova vida. E por que isso é uma grande lição? Porque para nós, né, indivíduos cidadãos que não temos essa doença, que não estamos envolvidos com ela, também é muito importante que passemos por esse processo. Porque qual é o benefício desse processo? Ele nos capacita a viver de forma a nos integrar com a vida, né? Entregando tudo aquilo que às vezes nos atrapalha e que nos impede de viver de forma inteira nessa vida. Então, quando a gente ouve aquela expressão de entregar, de confiar, né, ao poder superior, na forma como cada um o concebe, a gente só consegue fazer essa entrega se a gente, por exemplo, olhando para essa lição, olhar para um dependente químico como uma metáfora, como algo exemplar, né, de alguém que precisou passar por um processo de dor, de perder as coisas que mais valorizava na vida, para que aí se desse conta de que ao confiar, né, ao confiar a vida a um poder superior, ao se entregar, ao estar na vida de coração aberto, é só dessa forma que a gente consegue perceber a graça, perceber as coisas importantes da vida acontecendo. Então, muitas vezes, infelizmente, talvez a gente, como cidadãos, indivíduos que não temos a doença, talvez levemos uma vida inteira para conseguir fazer esse movimento de entrega plena, né, de confiança plena no fluxo da vida. E o dependente químico acaba fazendo, obrigatoriamente, ao passar por esse processo, de buscar um tratamento. Ou seja, perdi tudo e agora eu vou buscar um tratamento, eu preciso aceitar, eu preciso confiar no processo, né, e isso é um grande benefício disso que a gente conhece como fundo de poço. Tem uma passagem bíblica, né, dessa sabedoria que vale para que a gente traga aqui para reflexão agora, conhecida como a história do jovem rico. Essa história conta que um jovem um dia aproximou-se de Jesus, perguntando para ele o que mais ele deveria fazer na medida em que ele já cumpria todos os mandamentos. Então ele chegou para Jesus e disse: olha, eu já sigo todos os mandamentos, o que mais que eu devo fazer para ser feliz? O que mais que eu devo fazer para merecer o reino dos céus? Isso, as expressões elas são variadas, a gente pode aplicar nesse nosso contexto. Aí Jesus disse: bom, já que tu já segue tudo, já segue todos os mandamentos, vai, vende tudo que tu tem, dá o dinheiro para os pobres e me segue. Que significado a gente pode tirar disso, né? Vai, vende tudo que tu tem.
essa palavrinha tudo, né? O que é tudo? O que é tudo na tua vida? O que é tudo na minha vida? Para que Jesus diga assim, vai e vende tudo o que tu tem e dá o dinheiro aos pobres. Ele estava dizendo para aquele jovem rico, e por isso na passagem se fala que ele é rico, porque ele saiu triste. No final dessa história, esse jovem sai triste e vai embora, porque ele tinha muitos bens. O que é que você temos de tão valioso e que a gente recusa entregar? Que a gente recusa abrir mão em nome de algo maior, em nome da nossa felicidade. O que é o tudo na minha vida? O que é o tudo na tua vida? Nessa fala de Jesus, vai e vende tudo o que tu tem. Será que se a gente se colocasse no lugar desse jovem, a gente faria esse movimento de entregar tudo? O que é o tudo na nossa vida? Esse tudo, talvez possamos olhar para a experiência do dependente químico e ver que num processo de dor, talvez ele tenha que perder este tudo, que para ele é variável, para cada um é variável, ele teve que perder este tudo para se dar conta que era naquele momento que ele estava, então, aberto para a experiência com o poder superior, para a experiência com Deus. Na experiência do jovem rico, e talvez na minha vida e na sua vida, isso demore mais para acontecer. Demore que aconteça esse processo em que eu entrego tudo. Muitas vezes, olhando para um outro caso, não de um dependente químico, mas de alguém com alguma doença crônica, alguma doença terminal, em que esse processo também acontece. De alguém que percebe que o tudo que então valorizava, que era a sua saúde, que era o seu bem-estar, já não é mais tão estável, quanto imaginava que era. E essa doença muitas vezes traz essa grande lição. Quantas vezes a gente escuta, lições de pessoas que têm um câncer, uma doença grave, uma doença terminal, e que ao longo do processo dessa doença tem o seu despertar espiritual. Consegue perceber que aquilo que valorizava como vital não era realmente o mais importante. Então faz o processo do jovem que, ao invés de ir embora triste, diz sim, eu entrego tudo que eu tenho, vendo tudo que eu tenho, dou dinheiro aos pobres, e aí então eu vou seguir, aí então eu vou ser feliz. Essa então, meus amigos, é a primeira grande lição de vida que eu tive ao conviver com um dependente químico, pessoas que por um processo de dor, hoje aprenderam a viver sem reservas. A segunda lição de vida que eu aprendi é que é preciso que façamos, que a gente dê o primeiro passo nessa caminhada de viver sem reservas, e aí tem a ver com a primeira lição. Então, todo dependente químico, em geral também, na maioria dos tratamentos, ao menos do tratamento que eu conheço, do Centro de Recuperação Imaculada Conceição, trabalham em cima de uma metodologia chamada de 12 passos. E a literatura com a qual eu tenho contato são os 12 Passos para os Cristãos, elaborada pelo padre Haroldo Hahn, que é uma metodologia também muito bonita de despertar espiritual. E o primeiro passo desses 12 passos diz o seguinte: admitimos que éramos impotentes perante os efeitos de nossa separação de Deus, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. E a lição aí é que esse primeiro passo, ele também é o primeiro passo que cada um de nós deve dar. Ou seja, admitir, o dependente químico ele admite que perdeu para a droga. Esse é o primeiro passo. Essa é a premissa para que ele possa iniciar um tratamento que vai lá na frente ser bem sucedido. Eu admito que eu perdi. Eu admito que sozinho eu não posso. Eu admito que eu preciso de ajuda. E nós, cidadãos, indivíduos, precisamos também dar este primeiro passo. E por que não seguir esse caminho dos 12 passos? Essa é uma grande lição, assim, perceber que a linha de tratamento de um dependente químico, ela pode ser muito útil para cada um de nós, para mim e para ti. Porque ao ser reconhecida como uma doença comportamental, e não tendo, por isso, um remedinho, não existe um remedinho para o dependente químico, porque justamente é uma doença comportamental. E sendo uma doença comportamental, a cura
né, que não existe, mas o tratamento é a mudança de comportamento. E quem de nós, né, eu, você, né, sempre me coloco nisso, quem de nós não precisa mudar o comportamento? Quem de nós não precisa mudar um padrão estabelecido, muitas vezes pelas nossas raízes culturais, né? Vamos olhar para o nosso pai, vamos olhar para a nossa mãe, vamos olhar para os nossos avós, né, paternos, maternos, e vamos identificar que padrões eu sigo na minha vida. Que coisas eu tenho dificuldade de constituir, que coisas eu tenho dificuldade de manter uma disciplina, ou que coisas eu enxergo de uma forma que eu percebo que tem a ver com o padrão que eu sigo, tem a ver com a forma como o meu pai me ensinou, sem ensinar, né? Apenas vivendo, apenas me contando as coisas, né? Então, todo mundo segue padrões, né? Padrões de comportamento. E que em algum momento da nossa vida a gente percebe que eles precisam ser alterados. Eu preciso refletir sobre esses padrões que eu vou seguindo, Tem uma história que é muito interessante a respeito disso, que é de um jovem que um dia foi almoçar com uma amiga e ao sentar à mesa, ela colocou o prato principal na mesa e era um peixe assado. E esse peixe estava sem a cabeça e sem o rabo. E estava pronto. E aí aquele jovem estranhou, está acostumado, né, a comer frutos do mar, a comer peixe assado, e falou, olha, mas por que esse peixe não tem a cabeça e não tem o rabo? E aí a amiga respondeu, disse, não, essa é a forma correta de se fazer o peixe, essa é a forma correta de assar, a gente corta o rabo, corta a cabeça e assa. Mas, se tu quiser saber, a gente pode conversar com a minha mãe, porque ela sempre fez o peixe assim, ela me ensinou a fazer assim. Inclusive, esse é o jeito certo de fazer o peixe. E aí foram conversar com a mãe dessa moça, e a mãe falou, não, esse é o jeito correto de fazer, a gente sempre fez assim, a minha mãe ensinou essa tradição, né? A gente corta a cabeça, corta o rabo, tempera e assa o peixe. Não satisfeito, foram conversar com a avó dessa amiga, né? E a avó disse assim, bom, então eu vou lhe contar uma história, senta aqui, eu vou lhe contar uma história. Quando eu e o meu esposo, já é falecido, viemos para essa região e nos estabelecemos aqui, a única forma de subsistência era a pesca. E nós éramos muito pobres, né? Tinha uma casa pequena, e a pesca, naquela época, nos trazia peixes muito grandes. E o nosso fogão, ele era um fogão pequeno, a forma era uma forma pequena, e o peixe não cabia na forma para a gente assar. Então a gente precisava necessariamente cortar a cabeça e cortar o rabo para que o peixe coubesse na forma e a gente pudesse assar. O que essa história significa para a gente, né? Quantas vezes a gente carrega coisas muitas vezes da nossa família, e a gente não sabe nem a razão disso. A gente não sabe nem o porquê que a gente repete um padrão de comportamento. Então, é importante a gente olhar para eles, olhar para esse padrão que constitui, e muitas vezes é a marca da nossa família, e perceber o quanto a gente precisa modificar, né? Para viver melhor. Para viver melhor, o dependente químico precisa obrigatoriamente modificar os seus comportamentos para se manter vivo. Né? A gente trazendo um exemplo extremo, assim, né? O dependente químico sempre fala que se ele não conseguir uma vida de correção, de retidão, ele tem 3 Cs para onde ele pode ir, né? Ou a clínica, ou a cadeia, ou o cemitério. Ou seja, o dependente químico às vezes não tem muita escolha, ele precisa mudar o comportamento. Nós, talvez por não termos essa doença, temos mais chance, né, de pensar, de refletir sobre essa mudança de comportamento que precisa acontecer. Então essa é a segunda lição de vida que eu aprendi, que precisamos, num primeiro passo da nossa vida, talvez todos os dias, como o dependente químico também faz, admitir que eu sozinho não consigo, admitir que eu preciso do meu poder superior, de novo, da forma como eu o concebo, para que eu possa viver uma vida plena. Eu preciso admitir, né, talvez a oposição daquela autossuficiência. Claro que eu preciso acreditar em mim, acreditar nas minhas potencialidades, nas minhas capacidades. Mas é muito importante também que eu possa dar esse primeiro passo dos 12 passos, que a gente depois pode consultar, mas o primeiro passo, talvez o mais importante de todos. Admitir a minha pequenez, a minha fraqueza na relação com a vida, na relação com o mundo, e admitir que eu preciso do meu poder superior e que sozinho eu não consigo. Vamos para a lição 3, então, a terceira lição de vida que eu aprendi.
neste trabalho de voluntariado desde 2010 no Centro de Recuperação Imaculada Conceição e também na Rádio Aliança, recebendo dependentes químicos, ouvindo seus testemunhos. Essa lição tem a ver com um comportamento, uma tendência bastante comum no dia a dia hoje, inclusive nas empresas, né? Que o nome muda um pouco, a gente talvez já tenha ouvido falar de mindfulness, ou já tenha ouvido falar da importância da meditação, a importância da limpeza, né, dos pensamentos, muitas vezes isso oriundo de tradições religiosas orientais, mas mesmo as nossas tradições religiosas ocidentais também trabalham isso, né, a meditação, esse estado de presença, né, que cada vez mais é valorizado, né, que eu possa perceber que a minha vida, ela não acontece no amanhã e nem está pautada pelo que aconteceu ontem. A minha vida, né, só há vida nesse exato momento, neste momento presente. E por quê? Né? Qual é a relação disso com esse convívio com os dependentes químicos? O dependente químico tem uma expressão que quem já conviveu um pouco com eles já ouviu, que é o só por hoje. Sempre quando a gente pergunta, né, para um dependente químico ou começa a conversar com ele, sempre a projeção de vida dele sempre é para aquelas 24 horas que ele está vivendo naquele momento. Ele sempre, né, comumente ele responde, só por hoje eu estou bem, ou só por hoje eu não vou consumir, ou só por hoje eu vou manter um determinado comportamento. Existe inclusive um programa na TV, no canal da Canção Nova, nessa comunidade cristã católica, chamado PHN, que é Por Hoje Não. Né? Então, essa expressão só por hoje, ela é uma expressão bastante conhecida no contexto da dependência química e cada vez mais conhecida no nosso contexto, né? No dia a dia, no nosso dia a dia espiritual, né? De uma busca espiritual e até mesmo no dia a dia corporativo. Essa expressão só por hoje tem a ver com essa necessidade que eu tenho de viver um dia de cada vez. Inclusive a sabedoria bíblica também nos traz, né, essa informação quando Jesus nos diz assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia cabe a sua própria preocupação. A oração do Pai Nosso também é uma oração bastante comum, também lá na sua segunda parte fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é nos dai amanhã, nos garanta o pão de todos os dias ao longo do mês, mas nos dai hoje. Então, a importância de aprender isso com o dependente químico, porque se ele faz isso, né, de novo, como é uma marca das outras 2 lições que eu trouxe aqui, para ele, muitas vezes, é uma grande necessidade viver um dia de cada vez. Para a gente ainda pode ser uma escolha, né? Eu ainda tenho essa escolha de ter talvez não ter uma consequência disso tão extrema quanto tem um dependente químico, se não conseguir se concentrar nisso que é viver a cada dia o seu tratamento. A cada dia ele terá os seus desafios e que terá que superá-los. Da mesma forma na nossa vida isso funciona também. Eu preciso viver cada dia, né, como se fosse o primeiro, como se fosse o último, valorizando, né, cada momento. Esses dias eu escutei de um amigo também dizendo que a vida se dá de momento em momento. Como é importante que a gente possa valorizar isso. Que só por hoje eu vou manter o meu comportamento da forma como eu acho correto. Eu vou alimentar as minhas ações, as minhas atitudes só por hoje. Valorizando o momento presente, valorizando essa vida que pulsa apenas no agora. Não pautada pelo ontem e não projetada no amanhã. Essa vida que acontece hoje, que acontece agora. A primeira vez que eu entrei no Centro de Recuperação Imaculada Conceição, no CRIC, que fica no município de Gravataí, aqui próximo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu me deparei com uma placa de madeira que fica bem no alto do refeitório, e nela está escrito, sem conversão não há recuperação. E essa é a quarta lição de vida que eu aprendi convivendo, então, nessa comunidade terapêutica com os dependentes químicos. O que significa para eles e o que significa para mim, o que pode significar para você? O sem conversão não há recuperação.
O grande significado disso é que é importante que reconheçamos que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Essa é uma grande premissa que todos nós devemos ter, indiferentemente da nossa religião, indiferentemente da nossa tradição religiosa. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E a religião, pelo significado, inclusive, da palavra, é a que tem essa função de nos religar a essa condição espiritual. Então, é uma liturgia, né, uma dinâmica, uma didática, que nos ajuda ao viver essa experiência humana, possamos nos religar, possamos fazer essa conversão, essa mudança de rumo, para que possamos nos reconhecer novamente como seres espirituais. E ao reconhecermos seres espirituais, todos os benefícios, né, e todos os valores que essa visão transcendental pode nos trazer e pode nos ajudar a viver essa vida. Existe um grande preconceito, né, no Brasil com relação às comunidades terapêuticas, que comunidade terapêutica existe para aumentar o número de fiéis de uma determinada religião, né, ou de uma religião evangélica, né, ou de comunidades terapêuticas específicas de alguma tradição religiosa, como é o caso do CRIC, que é uma comunidade terapêutica católica. Então, há uma grande crítica que essas comunidades terapêuticas existiriam para aumentar o número de fiéis de uma determinada religião. E para mim é uma crítica completamente infundada, porque a religião, né, a espiritualidade, ela é utilizada nas comunidades terapêuticas, especialmente lá no CRIC, por conhecer a realidade, para fazer exatamente essa religação, para fazer exatamente com que os dependentes químicos percebam que estão vivendo uma experiência humana, mas que são seres espirituais e que precisam, portanto, espiritualizarem-se para que possam fazer esse caminho de volta. Né? Essa conversão. A gente tem, na sabedoria bíblica também, uma bonita história, né, do filho pródigo, daquele que, vivendo na abundância, vivendo uma vida em que tinha de tudo, resolve ir para o mundo, né, resolve pedir para o seu pai a sua herança, ou seja, não bastava tudo que tinha, pedir para o pai a herança, ir para o mundo, né, gastar essa herança toda. Depois que ele gasta toda essa herança, talvez a gente possa fazer uma analogia aqui, dizer que ele chega ao fundo de poço no gasto dessa herança, aí ele percebe que nem a comida que dão para os porcos ele pode se alimentar, e aí ele estando nesse fundo de poço, podemos dizer assim, ele resolve fazer o caminho de volta, ele resolve fazer o caminho de conversão. E aí eu lembro daquela placa lá do CRIC que fala que sem conversão não há recuperação. Então esse filho resolve fazer o caminho de volta. E ao fazer o caminho de volta, nessa sua experiência humana, né, ao procurar transcender, a se religar novamente, ele encontra então, lá no caminho que ele está fazendo de volta, ele encontra o seu pai então de braços abertos. E essa é uma figura importante assim também, reconhecer que sempre há possibilidade, né? Sempre há esperança para o dependente químico e para nós mesmos também, de fazer esse caminho de volta, de fazer essa conversão. E certamente encontraremos no final desse caminho um pai, um poder superior, de braços abertos, para nos receber nesse lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, né? Ou talvez a gente nunca gostaria de ter saído. A gente talvez compare esse caminho de volta, né, esse lugar para onde a gente vai no caminho de volta, às crianças. Né? Para quem convive com crianças de até 7 anos, 7, 8 anos, percebe nessas crianças que ali não há divisão. Né? A criança, se ela não quer fazer alguma coisa, se ela não gosta de alguma coisa, ela diz que não gosta e diz que não quer. Ou seja, não há uma divisão. Não há essa oposição, não há dualidade na criança. Essa criança não precisa se religar. Essa criança tem nela, né, essa unidade. Essa unidade
ela sim vive em plenitude a experiência humana sendo um ser espiritual. Eu estava convivendo um dia com o meu afilhado, e aí um dia convidei ele para ir na festa de um filho de um amigo, que ele não conhecia. E aí fiz o convite, e aí ele na hora ficou em dúvida, assim, não me disse nada, e eu falei, bom, pensa que ao longo da semana a gente volta a conversar e eu te pergunto se tu vai querer ir. No meio da semana eu lembrei do convite que eu tinha feito, e aí fiz contato com a minha irmã, que é a mãe dele, e perguntei, olha, depois tu pergunta lá se ele decidiu, se ele vai na festa ou não, porque eu preciso responder lá pro meu amigo. E aí a minha irmã disse, não, ele não quer ir, mas ele ficou preocupado de te chatear, ele ficou com medo de te chatear. Na hora que a minha irmã disse aquilo, eu pensei, pronto, né? O meu afilhado, ele cresceu. Meu afilhado agora deixou a condição de criança, né? E entrou numa condição de vida em que nós adultos estamos, né? Que é essa condição dual, que é essa percepção do bem e do mal, que é essa percepção de duas realidades, né? Ou seja, o meu afilhado naquele momento já tinha a percepção de o bem e o mal, de que ele poderia me chatear, né? Que ele teria em frente, né, na frente dele, dois caminhos, e que ele teria que escolher um deles, né? Se eu tivesse feito aquela pergunta para ele, talvez 1 ano ou 2 anos atrás, ele na hora teria dito, eu não quero ir. Ou seja, não haveria ali a percepção dessa dualidade. Então, ilustro com essa história essa nossa condição que vivemos como adultos, né? Essa condição dual, e que é a nossa condição humana, e que a gente faz esse caminho ao longo da vida toda, esse caminho de conversão, esse caminho de transcendência, de nos religar a esse poder superior na forma como o concebemos. Então, essa é a razão daquela placa, né, que talvez tenha sido o que mais me chamou a atenção quando eu entrei pela primeira vez no CRIC. Sem conversão não há recuperação. Ou seja, o dependente químico não vai ter a condição de uma vida nova se não perceber, se não reconhecer essa sua condição espiritual e fazer esse caminho de volta. E aí, lembrando da lição anterior que eu trouxe aqui, esse caminho de volta ele é conduzido pelo programa de 12 passos, por exemplo. E que o primeiro passo é admitir, então, que perdeu, né? Que perdeu essa ligação, perdeu essa condição de vida espiritual para essa vida humana, né? Que talvez a gente possa ouvir como essa vida mundana, né? Então, essa é a importante e quarta lição de vida, quanto é importante nos reconhecermos seres espirituais vivendo uma condição humana e aí fazer esse caminho de volta, né? Todos os dias, fazer esse caminho de volta. Não é fácil, não é rápido, mas precisamos fazê-lo, precisamos nos colocar nesse caminho de volta. E a quinta, né, e última lição de vida que eu aprendi nesse tempo como voluntário, em contato com a dependência química, é que ela pode inclusive ser uma mistura, né? Ela pode ter até alguma referência com o amor exigente, que é sozinho eu não consigo. Ou seja, todo dependente químico que conclui o seu tratamento, a ele é dado algumas ferramentas para que ele possa se manter de pé, né? Para que ele possa manter a sua sobriedade e fazer valer o seu tratamento, né? Continuar em recuperação. E uma dessas ferramentas é a necessidade de conviver com outros dependentes químicos que também concluíram o seu tratamento, né? Os chamados graduados. Então, é muito comum a gente ouvir de um dependente químico que participa de grupos de apoio, né? De grupos de apoio que se encontram à noite, uma vez por semana, de forma gratuita, e que podem ali, naquele círculo, ao escutar a história do outro, poder projetar a sua própria vida, poder se ver na história do outro, e assim alimentar, né, dia a dia, a cada 24 horas, a sua recuperação, né? Poder um apoiar o outro para que possam viver essa recuperação. Essa lição tem a ver com a nossa vida também. Nós também precisamos estar próximos de pessoas que têm valores
que são os nossos valores, para que possamos nos manter também no caminho. Essa vivência em comunidade, né, ou essa vivência em grupos de apoio, é fundamental para que a gente possa manter a nossa vida, né? Muitas vezes a gente não se dá conta, mas na verdade, né, na sabedoria daquela frase que diz que sozinho eu vou rápido, mas acompanhado eu vou mais longe. Então, essa grande lição de um dependente químico que passa 9 meses numa comunidade terapêutica e ao sair dela recebe uma série de ferramentas. E esse ferramental, essa caixa de ferramentas, como eu já trouxe nas outras lições, é uma caixa de ferramenta que a gente também pode se apropriar. A gente também pode pegar essa caixa de ferramenta e utilizar na nossa vida. E uma dessas ferramentas é o convívio com dependentes químicos, no caso deles. Outra ferramenta é o contato com o poder superior. Né? É ir à missa, é ir a um culto, né? É continuar convivendo nesse ambiente sagrado, justamente para manter diariamente aquele caminho de conversão que a gente conversou há pouco na 4ª lição, né? Que eu trouxe aqui. Então, essa caixa de ferramenta que serve para a recuperação do dependente químico, ela também me serve. Porque na medida em que ele está tratando uma doença que é comportamental, é importante que eu também possa fazer o meu tratamento. Isso vai ser útil, né? Isso vai servir de metáfora, isso vai servir de exemplo para que eu possa também fazer o meu trabalho aqui de mudança de comportamento. E essa questão de viver em grupo, né? De viver em equipe, de viver em comunidade, tem uma figura, uma história que ilustra muito bem isso, né? Que a gente traz muitas vezes nas reuniões com dependentes químicos, inclusive para valorizar essa união dentro da comunidade, que é a figura das andorinhas, né? O formato de voo das andorinhas, se a gente vai perceber, ele é um formato em V, né? Ele não é um formato em linha, ou seja, as andorinhas não voam em linha, né, nem na horizontal, também não voam na vertical, né, uma atrás da outra, mas elas voam num formato de V. E por que esse formato de V? A primeira andorinha lá na frente, né, seria no vértice desse V, ela recebe uma força, né, do vento bastante forte, né, ela resiste a essa força do vento, e todas as outras, né, nas 2 linhas do V que seguem atrás delas, vão recebendo essa força do vento, mas de forma indireta. De forma que cada andorinha, né, uma à frente da outra, vai diminuindo a força do vento que a andorinha que está atrás vai receber. E elas vão se revezando, né? As andorinhas elas vão mudando de lugar, de forma que a que está na frente nunca é a mesma. As andorinhas vão mudando a sua posição nesse voo, num formato de V, para que nenhuma canse. E para que cada uma possa, em algum momento, sofrer um pouco mais a ação do vento, para permitir que a outra possa continuar voando. A outra possa continuar o seu voo. Então vejam que bonito, né, essa figura, essa imagem do V, essa formação em V, em que as andorinhas voam, e que permitem a elas fazer voos mais longos. Então aquela frase que eu usei antes, né, uma andorinha talvez sozinha vá rápido, mas elas em grupo, nessa formação em V, certamente elas vão mais longe. Então retomando essa 5ª lição, 5ª e última lição de vida, é que devemos sempre, a exemplo dos dependentes químicos, cultivar o nosso grupo de apoio, cultivar a nossa amizade, né? Certamente, né, se a gente escolheu estar naquele grupo, estar com aquelas pessoas, é porque ali existem valores que também são os nossos valores. Existem momentos de discórdia, de briga, né? Claro que existe, claro que existe. Inclusive este momento é um momento importante, até para o dependente químico, né? Porque quando eu discordo de alguém, ou quando alguém, ao falar algo, né, ou a se comportar de alguma forma, mexe comigo, isso que mexeu em mim também é importante. Isso que mexeu em mim é uma informação sobre a minha pessoa. E talvez isso seja importante ser trabalhado nesse meu caminho de recuperação. Mesmo não sendo dependente químico, estamos todos num caminho de recuperação. Então, meus amigos, essa é a importância da 5ª lição, né? Que vivamos em grupo
porque sozinho eu não consigo, né? Em grupo eu vou mais longe. Bom, e com isso concluímos então essa palestra do CONDEC, do Congresso de Dependência Química, em que eu divido com vocês 5 lições de vida que aprendi ao conviver com dependentes químicos. Na primeira delas, a gente refletiu um pouco sobre a importância da entrega, né, de uma vida em que eu confio no fluxo da vida, no meu poder superior, na forma como eu concebo. Essa entrega que está associada ao fundo de poço de um dependente químico, né? Ao chegar no fundo de poço, ao perder tudo, né, esse tudo é relativo, ao perder tudo, se dá conta de que então agora é hora de entregar a vida e retomar, né, e poder renovar essa vida de novo. Essa é a primeira grande lição de que todos nós, mesmo não tendo a doença de dependência química, somos chamados a confiar plenamente nesse mistério, a confiar no fluxo dessa vida e a entregar, né? Muitas vezes as reservas que a gente tem, o plano B que a gente tem, nos impede de fazer essa entrega, nos impede de confiar plenamente. Eu sempre tenho ali uma reservinha, eu sempre tenho um plano B. Se nada der certo, né, eu tenho ali alguma coisa. E isso justamente pode ser aquilo que está nos prendendo a fazer essa entrega, né, a nos abrir o nosso coração para essa vida que se apresenta. A segunda lição, então, que eu compartilhei com vocês, tem a ver com os 12 passos. Os 12 passos para cristãos, né, uma literatura do padre Haroldo Hahn, que eu coloco que ela pode ser apropriada à nossa vida também. Então, os 12 passos dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, são 12 passos para cada um de nós. E eu trouxe aqui o primeiro passo, que é aquele passo que me convida a admitir que perdi para a vida, perdi para as dificuldades, sozinho eu perco. Eu preciso admitir que eu preciso do poder superior, eu preciso me religar, eu preciso desse apoio para que eu possa, a partir dessa admissão, fazer o resto da caminhada de recuperação, sendo ou não um dependente químico. Mais uma vez, a vida deles serve como figura, como metáfora para a nossa própria vida. Na terceira lição, a gente falou que é importante valorizar o momento presente que eu vivo agora. O estado de presença, né? O estado de consciência plena. E esse estado de consciência plena, que é tão falado hoje em dia, né, para aquela busca espiritual, às vezes até no ambiente corporativo, essa busca, ela também é trabalhada, né, pelo dependente químico, quando a gente escuta dele a expressão só por hoje. Só por hoje estou em tratamento, só por hoje eu vou manter esse meu comportamento. Só por hoje, né? Por hoje eu não vou pecar, por hoje eu vou me manter inteiro, vou me manter reto nesse comportamento que eu acredito ser o correto. A quarta lição, então, a gente viu, eu trouxe aqui a lembrança daquela placa onde está escrito: sem conversão não há recuperação. E o principal dessa lição é o reconhecimento de que somos seres espirituais vivendo uma condição humana e por isso diariamente precisamos lembrar disso, lembrar dessa nossa condição espiritual e fazer o caminho de volta. Né? Eu também lembrei a história com o meu afilhado, né, falando da condição de criança, da inexistência da dualidade que permeia a nossa vida adulta, a percepção do bem e do mal, dos dois caminhos, e que essa é uma condição humana que precisamos reconhecer e fazer esse caminho de volta. Isso foi a quarta lição que a gente refletiu aqui. E na quinta lição, por fim, falamos da importância do grupo de apoio, a importância de não caminhar sozinho, né? A figura das andorinhas que voam no céu num formato de V, que eu sempre preciso estar em grupo, né? Realimentando os meus propósitos, realimentando meus valores, aprendendo com a história do outro, né? Ouvindo a história do outro, ajudando o outro também. Isso tudo alimenta a minha esperança, alimenta a minha caminhada, alimenta a força da minha caminhada. Bom, e aí com essas 5 lições, então eu fecho essa palestra, que teve como grande propósito mudar um pouco a nossa perspectiva ao olhar para este dependente químico, para essas pessoas que têm essa doença. Olhar para elas não apenas como alguém que está à margem, né, que possui uma doença
e que às vezes causa em mim o medo, né? Causa em mim uma série de outras questões ligadas ao preconceito, a essa falta de informação sobre essa doença. Então, como é importante eu poder olhar para este dependente químico não só com um olhar de solidariedade, mas mais do que isso, olhar para este dependente químico com um olhar de aprendizado, né? Olhar para essa pessoa como alguém que pode me ensinar também a partir do caminho que ela fez na sua vida. Agradeço a sua atenção, agradeço esse espaço, agradeço ao CONDEC, o Congresso de Dependência Química, em dar oportunidade para tantas pessoas transmitir o conhecimento, dar o seu testemunho, como eu fiz aqui hoje também. Então, convido você a estar sempre próximo do CONDEC, a assistir, né, as outras palestras que tanto contribuem para esse contexto de vida, né, não só de quem tem a doença, mas de todos aqueles que vivem esse contexto e que de alguma forma são afetados. E que, podendo fazer esse caminho de aprendizado, todos nós vamos sair mais fortes e ao reconhecer que há vida, e que há aprendizado e que há conhecimento dentro desse contexto da dependência química. Muito obrigado.